E outra coisa que a gente precisa entender é que existe uma diferença entre medo de errar e medo de causar dano, tá? O medo de errar tem relação com o fato de muitas vezes você estar preocupado, né? Será que eu posso errar? Eu estou preocupado de fazer um atendimento bom. O medo de errar tem relação direta, muitas vezes, com o medo de eu não ser preciso no meu tratamento, adotando o ponto correto para aquele paciente. Então eu posso ter medo de errar o ponto, mas eu sei onde é o ponto. Então, por mais que eu não acerte ele de forma bem correta, mas eu acerto a região onde ele fica, porque eu sei onde é a região que ele fica, tá? Mas errar porque você de fato tem medo. Estão me escutando? Deu uma parada aqui. Mas como eu estava dizendo, errar porque você tem medo de causar dano, muitas vezes tem relação com uma coisa, que significa medo de errar o protocolo, medo porque não estudou os pontos corretos, medo porque não sabe executar o procedimento, tá certo? Bia colocou aqui, já ouvi uma situação que uma paciente não lavou o cabelo por uma semana. Olha o que Bia tá colocando aqui. Paciente não lavou o cabelo por uma semana para não cair as sementes. Mas quando o terapeuta foi olhar, só estava o esparadrapo. Foi o que aconteceu. Se só estava o esparadrapo, quer dizer que as sementes todas caíram. E aí, pelo fato das sementes caírem, ela ter ficado esse tempo todo sem lavar, primeiro, sem lavar o cabelo não existe, tá, minha gente? É uma das coisas que eu digo de primeira para os meus pacientes. Olha, você tá com a semente, mas você vai ter uma vida normal estando com as sementes, tá certo? Você não precisa parar de lavar o cabelo, não lavar, né, o rosto, não tomar banho normal, não enxugar, né, as orelhas, não tem nada a ver. Você é vida normal, vida que segue com a auriculoacupuntura, tá certo? Mas nesse caso, o que é que faltou na minha concepção, Bia? Orientação. Faltou o terapeuta orientar isso, que é uma orientação básica. Olha, você vai ver normalmente. Ah, mas eu lavei meu cabelo, né? As sementes agora estão todas molhadas com esparadrapo. O que é que eu faço? Pego uma toalha, em vez de esfregar, só aproxima do esparadrapo para puxar essa água em excesso desse esparadrapo e não cair mais rápido, entende? Então veja que é uma orientação básica, e a orientação básica, sim, é um grande erro que você faz ao não dá-la ao paciente. Porque imagina que inconveniente você passar uma semana sem lavar o cabelo por conta de um esparadrapo com algumas sementes na orelha. Imagina. Então isso é um erro no processo de orientação. Faltou orientação, tá certo? Uma outra coisa que a gente precisa entender é que quando você está com medo, você atrai muita coisa. E aí eu vou falar de questão energética puramente aqui. Se você está com medo, você atrai coisas negativas, tá? Então se você está com medo de tal coisa, você vai atrair que aquela coisa aconteça. Então você ficar seguro é você trabalhar seu medo. E aí você precisa entender que, quando eu sempre digo para os meus alunos, mais importante do que colocar uma agulha no ponto correto do pavilhão auricular é você chegar e colocar intenção durante o tratamento. Se você coloca intenção e coloca na área do ponto, você está fazendo um tratamento fantástico, 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 fantástico. E não esqueça, por mais que eu não acertei o ponto de cara, mas eu acertei a região onde ele se localiza, aquela área relativa ao ponto, a nossa energia que é estimulada na auriculoacupuntura, ela é inteligente. Então ela tem a capacidade de entender o que eu quero e o que o organismo do paciente precisa, e sim, ela vai regular da forma que deve, tá certo? Então esse medo tem relação com a insegurança, e a gente pode trabalhar essa insegurança dando orientações, instruindo os nossos alunos que atuam, os terapeutas que atuam com esses pacientes diretamente, tá certo? Uma outra coisa que você pode, inclusive, talvez ter se perguntado aqui assistindo essa live é: por que eu preciso saber, identificar, perceber que eu tenho medo de errar?
durante o tratamento, meu atendimento com aurículo. Por que eu preciso, né? Porque eu, enquanto terapeuta, preciso começar a refletir se eu tenho esse medo de errar no tratamento. Primeiro que você precisa fazer isso porque você precisa identificar. Primeiro você identifica, eu tenho medo? Tenho. A partir disso eu preciso identificar qual é a causa desse medo. Porque na verdade, o medo de errar, como eu já disse a vocês, tem relação com medo de fracasso, medo de ser julgado, medo de não superar as expectativas, medo de não sempre estar numa posição de inferioridade, ou seja, eu me comparo com alguém e eu nunca sou melhor do que essa pessoa. E aí você precisa entender que esse medo muitas vezes ele tem cunho de criação. Existe uma crença limitante, né? Talvez na sua infância os seus pais, seus familiares, quando você errava alguma coisa, caia muito em cima de você. Não faça isso, você errou, que absurdo. Eu não sei como foi o convívio seu com seus pais, porque a grande maior parte de traumas tem relação com a infância, com criação mesmo, com a infância. E aí você precisa entender que se você tem um medo de errar, que não tem a ver com o procedimento, eu sei fazer a técnica, eu tô de boa, mas na verdade eu tenho medo porque eu não aceito errar, porque eu fui criada que eu tenho que ser perfeita em tudo que eu faço. Então você precisa identificar isso, porque isso atrapalha a sua desenvoltura no atendimento com a auriculoacupuntura. E isso atrapalha você de evoluir em várias outras coisas na sua vida. Isso inclusive atrapalha você de você conseguir focar e aprender melhor a técnica, executar melhor a técnica, saber o que fazer numa situação onde saiu do seu controle, tá? Então você precisa muitas vezes consultar outro profissional, você precisa se tratar, tá? Então você precisa saber sim a causa desse seu medo de errar, porque em algumas situações você vai precisar procurar tratamento. E por que você precisa também investir seu tempo nisso? Porque a partir do momento que você identifica, meu medo é por conta disso, 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 eu vou atrás disso. Eu não posso colocar embaixo do tapete. É feita a insegurança que a gente falou ontem. Eu não coloco a insegurança embaixo do tapete, faço de conta que eu não tenho ela, que ela não existe. Pelo contrário, eu tenho que pegar essa insegurança, eu tenho que pegar esse medo de errar e trabalhar ele para dar o meu melhor. E para dessa forma eu não me sentir. Imagina, se você parar para pensar, pense nas vezes que na sua vida você encarou algum momento onde você teve medo. O medo te paralisa, o medo faz com que você não raciocine direito, o medo faz com que você não consiga ver a coisa como ela realmente é, mas sim você coloca uma barreira muito maior do que deveria. O medo não te dá liberdade, inclusive para ser você, porque uma pessoa que atende com medo é uma pessoa mais tensa, é uma pessoa que não está dando o melhor dela, é uma pessoa que ela não consegue ser ela própria, ela não consegue nem brincar com o paciente, ela não consegue desenrolar tão bem o tratamento. Então você precisa identificar isso para que você não seja esse tipo de profissional e que inclusive traz como consequência a frustração, né? Quem aqui gosta de chegar em casa e saber que passou o dia atendendo e ver que não deu o seu melhor, que acha que não é o melhor, que acha que está cometendo erro, que acha que está enganando o paciente? Então o medo de errar ele traz todas essas consequências atreladas e você precisa trabalhar isso, né? Então comece a pensar sobre isso. E por que ter esse medo? Por quê? Será que eu sou inseguro? Será que eu preciso de um suporte? Será que eu preciso ir para um psicólogo? Dependendo da situação, psiquiatra? Será que eu preciso, né, inclusive fazer aurículo em mim? A gente que é terapeuta, a gente precisa se tratar primeiro para depois tratar o outro. Para quem me segue sabe que vira e mexe eu posto alguma coisa. Olha que eu não posto tudo, mas eu posto vira e mexe quando dá tempo, eu fazendo aurículo, eu fazendo acupuntura sistêmica em mim. Então eu me trato primeiro para poder tratar o outro. Se eu não estou bem, como é que eu vou dar o meu melhor para o outro? Então você precisa sim identificar quais são os medos. E uma coisa que é muito engraçada é que muitas pessoas têm medo de errar porque não sabem lidar com esse medo, porque tem vergonha do erro, e ter vergonha tem relação com reconhecimento de vulnerabilidade.
Nós seres humanos, não sabemos lidar com a vulnerabilidade. Quem aqui gosta de dizer quais são os seus fracassos, quais são os seus medos? Quem aqui gosta de expor o seu lado sombrio, que não conta a ninguém, mas todo mundo gosta de expor na rede social o quanto tá feliz na praia tirando férias. Todo mundo gosta de expor na rede social o quanto tá contente com tudo que faz, o quanto é maravilhosa, quando tira 10, quando acaba sendo o melhor aluno da sua sala. Todo mundo gosta de demonstrar os seus sucessos. Quando passa em um concurso. Mas lidar com o fracasso, lidar com a vergonha, lidar com eu tenho medo de errar, porque para mim erro significa tal coisa, é você encarar você mesmo.